Bebê de 2 meses morre depois que a mãe dormiu em cima dele durante a amamentação. Kátia Gomes. A Kátia não nos ouviu, mas já já a gente trata com ela deste assunto. Bom, eu não vou chamar esse assunto aqui agora, não. Eu quero acionar agora o repórter Maicon com a gente ao vivo. Maicon, qual é o destaque que você traz nesse nosso começo de jornal? Malta, a gente vai falar sobre uma confusão nesse colégio aqui de Águas Claras. O padrasto de uma das estudantes veio para buscar a menina e, chegando aqui, descobriu que não poderia levá-la, já que a mãe não tinha mais a guarda da garota. Foi uma confusão, ele agrediu funcionários. A gente traz os detalhes dessa história daqui a pouquinho, viu? Muito obrigado. Agora, Vitória Mello está com a gente ao vivo. Tô certo? É ela que está com a gente? Agora você vai ver que durante perseguição policial teve muita confusão. Pode rodar. De acordo com a polícia, o criminoso sequestrou um motorista na região do Café Sem Troco. A vítima foi deixada na BR-251. Aqui no balão da entrada de São Sebastião, ele bateu o veículo e roubou um outro carro. E antes de continuar a fuga, assaltou passageiros em uma parada de ônibus. A repercussão do caso Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente de honra do partido, atirou contra policiais federais que cumpriam mandado de prisão contra ele no domingo. João Pedro Neto. Felipe, as informações preliminares dão conta que pelo menos 20 tiros de fuzil foram disparados e 2 granadas foram lançadas contra os agentes. Roberto Jefferson se entregou depois de cerca de 8 horas, descumprindo a decisão judicial. Muito bem, obrigado pela sua companhia. A gente começa a semana juntos agora e vamos ficar bem informados. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso jornal já está no ar. Agora, eu queria, para começar, descobrir com quem que a gente está ao vivo, diretora, por gentileza. Kátia Gomes já está com a gente. Kátia, seja bem-vinda ao jornal. E eu queria saber qual é o assunto que você traz para a gente nessa segunda-feira. Olha, eu vou falar de um bandido que foi muito ousado. Ele roubou 2 adolescentes, isso foi no sábado, em Águas Lindas de Goiás, né? As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento em que 2 amigos ali, adolescentes, estavam jogando bola em uma rua de Águas Lindas de Goiás, onde eles moram, quando um homem passa de bicicleta. E aí ele percebe que tem algumas pessoas ali na rua, ele desce da bicicleta e vai em direção ao meio-fio, onde tem um aparelho celular ali no chão. Esse aparelho era de um desses adolescentes. Ele pega o telefone, o adolescente olha para ele, né, questiona por que ele pegou o aparelho e nesse momento o homem mostra uma faca para os adolescentes e faz ameaças. Ele coloca o celular no bolso e vai embora de bicicleta, né? Todo mundo ali na região ficou muito revoltado. O menino tinha acabado de ganhar o telefone da família, né? Ele estava ali apenas jogando bola, isso foi sábado à tarde, quando esse criminoso decide passar ali, não se importa porque a rua está movimentada, pelo que a gente vê pelas imagens, né? Tem muita gente ali, criança jogando bola, morador passando pela rua e mesmo assim, ele não se intimida, pega o aparelho celular ali desse jovem e foge, ainda fez ameaças mostrando uma faca, né? A mãe de um desses jovens, né, que estava ali jogando bola, ela inclusive mandou um vídeo pra gente relatando o que aconteceu, também falou da revolta. O pai também de um adolescente conversou também, mandou um vídeo, o vizinho também, todo mundo reclama da insegurança. Essa região ali se chama Pôr do Sol, fica em Águas Lindas de Goiás e tudo isso aconteceu em plena luz do dia. Vamos ouvir então o relato desses moradores ali da região sobre esse caso, Malta. A gente ficou muito indignado porque nossos filhos não podem nem brincar de frente à nossa casa mais, né? Aqui no Pôr do Sol está muito perigoso, todo dia a gente escuta assalto, é gente gritando, é assalto em casas, então assim a gente pede aí a todos, né, mais segurança, porque é muito revoltante seu filho não poder brincar nem na frente da casa, porque a gente já sabe que por fora já não podem brincar, já não podem sair de casa sozinhos. E agora o mais indignante é você não poder brincar de frente à sua casa com os coleguinhas. Eu estava trabalhando quando de repente meu filho chega gritando, né?
e reclamando, porque é muito, né, assustante, né, você tá ali brincando, de repente um cara chega com uma faca e ameaça o seu filho, então é muito triste isso. É uma situação bem revoltante mesmo, né? Isso também porque foi à luz do dia, né? 3 horas da tarde ali, as crianças estavam apenas na rua, jogando bola, brincando, se divertindo, quando esse homem passa na maior cara de pau, desce da bicicleta, pega o aparelho, esses adolescentes com uma faca e vai embora, né? O pai de um desses adolescentes e um vizinho também reclama dessa situação, da falta de segurança, né, dos filhos, né, e dos meninos que moram ali na rua não poderem ficar ali livremente, à luz do dia, jogando bola sem se sentirem ameaçados, né? E claro, eles pedem ajuda. Quem conhecer, né, quem reconhecer esse homem que roubou esses adolescentes, que denunciem a polícia. Vamos ouvir o que eles dizem. E foi a rua que foi assaltado, meu filho jogando na porta de casa aqui, né, jogando uns golzinhos, e veio um indivíduo e assaltou eles com a faca, né, levando o celular de um deles, né. Inclusive eu tô com o meu vizinho aqui, né, também já foi assaltado na casa dele, né, entraram, levaram muitas coisas, objeto dele, né. Então a gente está pedindo socorro aqui no Mansões Pôr do Sol, né, inclusive o comandante da Polícia Militar aqui de Águas Lindas, ele tomar as providências, pedir a viatura mais para passar aqui nesse setor, Mansões Pôr do Sol. O pessoal vem do trabalho sendo assaltado, desce do ônibus sendo assaltado, é de manhã, aqui nessa rua direto, quase todo dia. O pessoal passa correndo, gritando de madrugada, foi assaltada, né? Eu mesmo já saí do meu portão várias vezes de madrugada para socorrer pessoas, né, sendo assaltadas aqui. É aquela coisa, né? A pessoa luta mesmo para conseguir comprar um celular, um carro, para poder ter um equipamento de som melhor em casa e perde o resultado de todo o seu esforço para criminosos que reiteradamente fazem a mesma coisa, era para que eles estivessem na cadeia, não estão. Kátia, obrigado, tá? Pelas informações, obrigado mesmo. Um acidente grave deixou 2 pessoas mortas nesse fim de semana da BR-020 na saída de Planaltina. Entre as vítimas, uma mulher de 30 anos de idade que estava grávida de 4 meses. Ela e o marido não resistiram aos ferimentos. No carro ainda estava uma criança, filha do casal, de 6 anos de idade. Segundo os bombeiros, a criança sobreviveu, teve arranhões pelo corpo e foi levada ao hospital. Como a gente vê aí na imagem agora na tela, esse carro capotou, ó que dó, foi parar numa árvore, gente, completamente destruído, hein? As vítimas ficaram presas às ferragens. Segundo informações de testemunhas, chovia na hora do acidente e o motorista teria feito uma ultrapassagem antes de perder o controle do carro. É importante lembrar que a temporada chuvosa mais intensa já está começando e mesmo que você esteja dentro da velocidade da via, obviamente que se estiver chovendo é melhor ter o dobro de precaução, reduzir um pouco, evitar ultrapassar mesmo quando você achar que dá, porque realmente a possibilidade de perder o controle do carro é grande, né? E nesse caso aí era uma ultrapassagem que fez o motorista perder o controle da direção. E nesse fim de semana houve também, infelizmente, mais um caso de afogamento no Lago Paranoá. Ainda bem que dessa vez não houve consequências graves, a vítima sobreviveu, mas é mais um alerta do perigo que é ir curtir o lago sem preocupar com a segurança. O homem que se afogou tem 41 anos de idade e foi resgatado pelos próprios colegas. A embarcação em que eles estavam ficou encalhada e não conseguiu chegar ao cais, por isso a necessidade dos botes do Corpo de Bombeiros. Havia 25 pessoas, entre adultos e crianças, no barco. A vítima de afogamento já estava bem quando os bombeiros chegaram e não foi preciso atendimento hospitalar. Graças a Deus, foi só um susto. Um assalto em um ônibus deixou passageiros desesperados no Recanto das Emas nesse domingo. O caso só terminou bem porque entre os passageiros estava um sargento dos bombeiros. Ele conseguiu imobilizar o suspeito. A reportagem é de Vitória Mello. O motorista da Aviação São José parou neste ponto da quadra 101 para embarcar passageiros e acabou sendo alvo de um assaltante. Quando a gente entrou na primeira parada do recanto, entrou algumas pessoas e entrou um indivíduo na parada. Aí quando ele chegou na roleta já foi anunciando o assalto, né? De imediato eu passei o dinheiro para ele, né?
O trabalhador conta que o sargento do Corpo de Bombeiros estava entre os passageiros e conseguiu imobilizar o bandido. Começou uma confusão lá no interior do ônibus, aí foi o sargento aqui, segurou o rapaz, imobilizou o rapaz e deu voz de prisão para ele. Uma equipe da Polícia Militar fazia o patrulhamento aqui na região quando ouviu os gritos dos passageiros. Ao ver a viatura, o motorista parou o veículo no meio da pista. O bandido tentou fugir. Preso. Os passageiros começaram a gritar que tinha um ladrão dentro do ônibus. De imediato a equipe deslocou ao ônibus. Foi visto por um dos integrantes da guarnição que tinha um bombeiro militar que estava agarrado ao suspeito. No momento que o motorista abriu a porta, ele tentou se desvencilhar do bombeiro, conseguiu, foi sair correndo, mas ele tropeçou nas escadas, aí ele caiu no chão e o dinheiro caiu na porta e um pouco no chão. É o momento que a gente fez a contenção dele, fez o uso de algema para a integridade dele, integridade da guarnição, dos passageiros e conduzimos até a 27ª Delegacia de Polícia. Os R$150 roubados do cobrador foram recuperados. Para os militares, o criminoso disse que cometeu o assalto para comprar cerveja. Ele informou que tinha passado a noite bebendo e que gostaria de tomar uma cervejinha durante o dia. Então ele foi fazer aquele assalto ali para conseguir o dinheiro para continuar bebendo. O autor do crime, de 43 anos, foi indiciado por roubo em coletivo. Quem anda de ônibus no Recanto das Emas reclama da insegurança. Vi assalto já dentro de ônibus e tudo, e foi meio tenso. E, inclusive, muitas pessoas vivem aqui com um medo constante que é de assalto. Realmente tem assalto direto. 10 pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente envolvendo uma van. Depois das 7 curvas na BR-060, no veículo havia 5 crianças e 5 adultos. 6 pessoas, entre elas 2 crianças, foram socorridas e levadas pela equipe dos bombeiros até o hospital de base e ao Hospital Regional de Santa Maria. As outras pessoas foram atendidas pelo SAMU. Mais de 10 viaturas foram ao local e quase 40 militares participaram do resgate. A van que levava o grupo tombou nessa curva que é conhecida por ser bem perigosa e onde acontecem vários acidentes com frequência. Uma perseguição cinematográfica no domingo em São Sebastião. Na fuga, um suspeito de roubo fez reféns e atropelou um motociclista. A polícia usou mais de 30 viaturas e o helicóptero para conseguir prendê-lo. Vamos aí na reportagem. Do alto, policiais acompanhavam o suspeito. A cena chamou a atenção de quem estava lá embaixo. O alvo da polícia era este homem, que passou a manhã de domingo cometendo crimes. De acordo com a polícia, o criminoso sequestrou um motorista na região do Café Sem Troco. A vítima foi deixada na BR-251. Aqui no balão da entrada de São Sebastião, ele bateu o veículo e roubou um outro carro. E antes de continuar a fuga, assaltou passageiros em uma parada de ônibus. O bandido foi localizado na cidade de São Sebastião. Durante a perseguição, o criminoso bateu em um motociclista. O vídeo gravado pelos policiais mostra a vítima sendo arremessada. Ele jogou o seu veículo na intenção de derrubar um motociclista para despistar. O motociclista teve ferimentos pelo corpo. O criminoso abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata. Nós conseguimos cercar toda a região e fazer uma busca, tanto nas residências, com autorização dos proprietários, como numa região de mata. Havia sendo empregado por volta de 30 policiais e 8 viaturas, mais a nossa aeronave, e nós conseguimos encontrá-lo escondido, homiziado, nessa mata. O homem foi preso em flagrante. A arma usada nos crimes era de brinquedo e também foi apreendida. É um indivíduo que já possui passagens por Maria da Penha e um envolvimento na Bahia, o envolvimento em quadrilha a roubo de cargas. Então, realmente, um indivíduo de alta periculosidade. Terminou fazendo um auê, hein? A gente vai atualizar esse caso com a repórter Vitória Melo. Vicky, boa tarde. Primeiramente, qual é o estado de saúde do motociclista?
Ele está bem, Felipe. Ele teve vários ferimentos pelo corpo, como a gente viu na reportagem, né? A imagem é impressionante. Ele é arremessado ali na pista, mas felizmente agora ele se recupera em casa, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse motociclista foi atingido ontem, né, pela manhã, durante uma perseguição policial. Um criminoso que estava em fuga acabou atingindo esse homem para despistar a polícia. E esse bandido, ele passou a manhã de domingo cometendo diversos crimes, como eu comentei inclusive na reportagem. Por volta de 6h30 da manhã, ele sequestrou um motorista na região Troco, fez esse homem dirigir para ele durante 4 quilômetros, abandonou essa vítima da BR-251 e ali no balão da entrada de São Sebastião ele bateu esse veículo e, não satisfeito, ele deixou esse carro e parou um outro veículo, uma mulher que estava com a sobrinha. Ele parou esse carro armado, né, com essa arma que depois a polícia descobriu que era um simulacro, né, uma arma de brinquedo. Então ele fez essa vítima, pegou o carro dela, mandou a mulher e a sobrinha saírem do veículo e continuou ali a fuga. Só que antes, né, de entrar ali na cidade de São Sebastião, ele parou em uma parada de ônibus e fez vários passageiros reféns. Na verdade, ele assaltou diversos passageiros, levou celulares e também dinheiro dessas vítimas. Nesse momento, a polícia militar conseguiu localizar esse homem, o veículo, né, que tinha sido roubado dessa mulher que estava com a sobrinha dentro do veículo, conseguiu localizar o veículo lá dentro da cidade de São Sebastião. E aí começou essa perseguição, começou toda essa confusão, onde o motociclista foi atingido. Esse homem só parou o veículo ali na região do Zumbi dos Palmares, que é uma região de difícil acesso. Ele teve o pneu do carro, né, acabou furando, então ele abandonou o veículo com esse simulacro dentro e também todos os pertences das vítimas que foram feitas, que foram vítimas de assalto ali na parada de ônibus. Ele abandonou esse carro com todos os pertences e fugiu para uma região de mata. Mas como a gente mostrou na reportagem, foi uma mega operação da Polícia Militar, cerca de 30 policiais, 8 viaturas, além do helicóptero. Então, a aeronave ajudou na localização desse suspeito ali escondido na mata. Ele já tinha passagens, né? Ele foi preso, já tinha passagens por Maria da Penha, também era envolvido com roubo de carga. Ele é do estado da Bahia, ele é da Bahia e veio há pouco tempo aqui para o Distrito Federal e morava ali na região, segundo a PM, do Zumbi dos Palmares. Agora ele foi preso, os veículos das vítimas foram para a delegacia, mas fica todo aquele prejuízo e um trauma, né? Inclusive eu conversei ontem, a nossa produção entrou em contato com o homem que foi sequestrado por volta de 6h30 da manhã lá em São Sebastião. Ele disse que ele não conseguia falar direito com a nossa equipe, porque ele estava muito abalado, muito nervoso. Ele passou a tarde, inclusive, dormindo ali pelo trauma, pelo susto, mas ele disse, graças a Deus, eu estou bem. Esse homem me abordou por volta de 6h30 da manhã, eu estava saindo da minha casa, ali na região do Café Sem Troco, e com uma arma apontada na minha cabeça, ele me fez dirigir, mas ele acabou deixando essa vítima ali na BR-251. Então, a mulher que também foi vítima desse homem junto com a sobrinha, né, que ele roubou esse segundo veículo lá no balão da entrada de São Sebastião, ele não machucou nem ela, nem a sobrinha, e acabou atingindo esse motociclista que a gente viu nas imagens ali, que são impressionantes, poderia ter terminado em uma tragédia, mas felizmente esse motociclista também se recupera bem. E esse homem, né, esse homem perigoso, como a Polícia Militar disse, agora está atrás das grades. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelo detalhado relato que você traz aqui pra gente, que nos leva a concluir mais uma vez que nós não teremos outra alternativa no país se não discutir a ampliação do sistema carcerário. É lamentável que a gente se veja no país diante da necessidade de construir cadeia. Ninguém gosta de construir presídio e construir espaço para que as pessoas sejam recolhidas, mas diante da realidade que é centenas ou milhares de criminosos não têm condição mais de conviver com as outras pessoas, não nos resta outra alternativa senão criar cadeia e espaço adequado para que eles sejam recolhidos. Você em casa precisa entender que há hoje uma tendência na execução penal, uma tendência no judiciário de realmente passar a mão na cabeça dos criminosos,
por uma série de razões, mas uma delas é porque falta vaga no sistema penitenciário. Então, aquele que está no regime fechado, quando progride para o semiaberto, não tem vaga no semiaberto, ele vai para o aberto. O criminoso, a não ser que ele tenha cometido uma série de crimes gravíssimos, a justiça não se vê muito impelida a colocá-lo atrás das grades verdadeiramente, porque aqui a gente está vendo um caso de um homem que já respondia por Maria da Penha e também por envolvimento com roubo de carga. O lugar dele é na rua? Não é. Por que está na rua? Eu não sei, mas não pode ser por falta de vaga na cadeia. Tem que ter um lugar para ele ser recolhido. A partir do momento que a criminalidade no Brasil entender que se cometeu o crime será preso sim, as coisas começam a mudar. Enquanto imperar a sensação de que podem barbarizar na rua, que continuaram soltos, então a conta do trauma desse senhor, dos passageiros sendo feitos reféns e de todo o transtorno que esse homem causou no fim de semana, está em um sistema do nosso Estado brasileiro que ainda não pune adequadamente quem não tem condição de estar na rua. Não teremos como fugir disso. Teremos de construir cadeia. Não há alternativa. Eu acho que vocês lembram o caso da menina de 14 anos que foi atropelada no Riacho Fundo e que o motorista até fugiu sem prestar socorro, né? Ela recebeu a visita dos policiais que a ajudaram depois do acidente. A visita foi inusitada. Os policiais que atuaram na ocorrência hoje vieram ver como a menina está. As marcas do atropelamento estão espalhadas pelos braços, pernas e até na cabeça da adolescente de 14 anos. A gente ficou bastante preocupado diante da situação que nós abordamos aqui em flagrante do atropelamento e desde então a gente tentou estabelecer e conseguimos estabelecer esse contato com a família e acompanhar todo o progresso, porque uma ocorrência que envolve crianças mexe muito com a gente, né? A menina tem medo de mostrar o rosto, mas ficou aliviada ao saber que na audiência de custódia, a prisão de Manuel Bezerra da Silva, de 48 anos, foi convertida em preventiva. Ela acreditava que ele nem seria preso. Afastada da escola para se recuperar dos machucados desde a última quarta-feira, ela ainda não sabe como vai ser passar de novo pelo mesmo local. Vai ser um pouco difícil na primeira semana, mas depois vai dar tudo certo. O atropelamento foi pouco depois da 13h. A menina tinha acabado de sair de casa, que fica uma quadra ali para cima, e estava caminhando pela rua para ir para a escola, que fica bem ali embaixo. Só que nesse ponto aqui, o motorista acabou batendo em outro veículo e, na sequência, acertou a adolescente que estava nesse ponto aqui. Ela foi arremessada para o meio do cruzamento e ele fugiu sem prestar socorro. Poucos metros depois, ele foi rendido por populares. Embriaguez 100%, né? Ele tinha todos os sinais, tanto que no auto de constatação nós colocamos que ele estava com a fala já interrompida, o equilíbrio, não conseguia ficar em pé, ele não sabia onde ele estava, ele nem mesmo sabia a situação do veículo, que já estava com todos os sinais. Para a família, depois de tudo o que passaram, eles vivem um verdadeiro milagre. É um milagre mesmo, porque a gente não imagina. A gente pensou que ia ser algo muito mais grave, né? Então ela tá muito bem. Ai, que bom, né? Que foi só um susto. Tá tudo bem. A gente fala aqui muito no nosso jornal de ampliar as alternativas de transporte público, né? Acontece que, por exemplo, para bike, utilizar as ciclovias do Distrito Federal acabam sendo sempre um desafio, né? Não é a primeira vez que a gente mostra aqui problemas sobre a falta de manutenção em uma delas. Mas o que tem chamado atenção é um trecho de uma determinada faixa que está parecendo pista de bicicross. A gente vai ver agora na reportagem. Rachadura, desnível e muita sujeira. Falta manutenção nesta ciclovia aqui no Lúcio Costa, no Guará. Para a Maria, que sempre passa por aqui de bike com os filhos, é um descaso. Na verdade, muito buracos, né? As faixas, as ciclovias ali pro Guará também, os finalzinhos ali, tem muito buraco, tudo quebrado. O Alessandro anda de bike há 2 anos e conta que o estado também é feio em outros pontos do DF. Foi ele quem mandou pra gente esse vídeo aí. Olha essa situação, isso é inconcebível. Não dá nem pra acreditar. Mas é isso, uma obra que não tem 1 ano. Levou um susto na primeira vez que passou por esta faixa. Eu vinha numa boa velocidade e de repente eu senti a bicicleta voar. Mas o que deu de errado por aqui?
Este engenheiro explica que as faixas são feitas de concreto, sujeitas à mudança de temperatura, condição do solo e outros fatores, mas que por isso mesmo há critérios para execução da obra. Existe a junta de dilatação, que é feita ali entre as peças. Muitas vezes não feita ou mal executada, acontece esse tipo de patologia encontrado no vídeo. Às vezes, as duas peças estão expandindo e, por isso, por não ter uma junta de dilatação, acaba que elas se encontram e elas sobem. O DF tem uma das maiores malhas cicloviárias do país. São quase 637 mil quilômetros de extensão. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, há ciclovias em 28 regiões administrativas. Mas para quem usa essas faixas, em boa parte delas falta manutenção, o que deixa o ciclista muitas vezes sem opção. Pedalar pela rua junto com os carros é perigoso, mas pela ciclovia danificada também. O dano físico do ciclista é a coisa mais importante a preservar, né? Mas existe também o dano material com a bicicleta, que envolve custos e tempo. Imagine se essa bicicleta é o único meio de locomoção que a pessoa pode ter, ou se ela usa a bicicleta como trabalho, que está sendo muito comum hoje em dia com entregas. Um homem foi preso após uma confusão numa escola particular que fica em Águas Claras. Ele é padrasto de uma aluna e foi ao colégio para buscar a menina. Mas ele foi impedido por funcionários que foram, então, agredidos por esse homem. Maicon Leão, boa tarde para você. Pelo que nos parece, funcionários estavam apenas fazendo o trabalho deles, já que a família teria perdido a guarda da adolescente e, por isso, o padrasto, então, não teria mais permissão para buscá-la. Explica pra gente essa história. O homem foi preso, mas parece que já foi solto, não é? Exatamente, Malta. Ele assinou um termo de compromisso para comparecer em juízo e foi liberado logo na sequência. Exatamente, tudo aconteceu nesse colégio aqui de Águas Claras, que a gente está vendo agora, inclusive, os alunos saindo aqui nesse momento. E tudo aconteceu justamente nessa entrada. Na sexta-feira, inclusive, os alunos nem puderam sair por aqui por conta justamente dessa confusão. Esse padrasto chegou por volta de meio-dia para buscar essa aluna do sexto ano, que tem 12 anos de idade, mas ao chegar aqui na escola, ele foi informado pela direção o seguinte, que a família não tinha mais a guarda da garota e, por isso, eles não poderiam sair com ela. Nesse momento, Malta, esse homem ficou exaltado, começou a xingar os funcionários da escola e, por um momento, chegou a pegar essa menina pela mão e a tentar arrastá-la ali para fora. E aí, para tentar justamente cumprir a decisão, a orientação do Conselho Tutelar, que não era para deixar esse padrasto sair com a menina aqui da escola, os professores, seguranças da escola precisaram, inclusive, intervir. O questionamento, Malta, que fica justamente, primeiro, o que teria acontecido para essa perda da guarda. Conversando aqui com alguns alunos, inclusive o pessoal da escola, a gente foi informado o seguinte, que durante a semana essa menina teria tido uma crise de ansiedade e acabou chorando, contando para a diretora que vinha sofrendo algumas agressões em casa. A gente ainda não sabe ao certo que agressões seriam essas e que, por isso, a escola entrou em contato com o Conselho Tutelar e aí veio essa decisão e essa orientação de, na sexta-feira, não liberar para que esse padrasto saísse da escola com essa criança. Então foi necessário toda essa mobilização e a polícia militar foi acionada. A gente inclusive tem imagens do momento da saída que ele foi conduzido na viatura para a delegacia. Inclusive o caso está sendo investigado lá, uma confusão grande, né, Malta? A gente vê os alunos assim eufóricos, brincando por conta da televisão, mas é um assunto sério que envolve a segurança de uma menina de 12 anos de idade, que foi justamente por conta dessa questão de tentar garantir a segurança dela, que ela ficasse, que cumpria essa decisão da justiça, que retirou a guarda ali da mãe, que os funcionários da escola tentaram justamente evitar que esse padrasto saísse da unidade escolar com a menina. E aí, nesse momento, houve essa agressão contra os funcionários, fora as palavras de baixo calão e tudo isso, Malta, na frente da criança, na frente dessa menina ali de 12 anos. A gente fala, tá na fase já de adolescência, mas acabou de fazer ali a transição, ainda é praticamente uma criança, tudo ali dela, essa confusão, essas agressões. Os alunos ficaram na parte de cima do colégio, foram orientados a sair pela outra portaria da escola, mas acabaram vindo aqui para cá também para tentar entender o que estava acontecendo aqui na frente, mas felizmente a situação foi controlada. A escola disse que apenas seguiu essas orientações do
conselho tutelar e que tem seguido para que tudo ocorra da melhor forma, que os alunos estão seguros. No momento em que começou essa confusão, circularam várias mensagens, vários áudios, Malta, inclusive dos alunos desesperados para os pais, já que esse homem teria gritado aqui dentro da unidade que voltaria armado. E aí gerou aquele pânico, claro, entre os alunos e também entre os pais, mas em nota a unidade diz que já foi tudo controlado, que não existe nenhum risco. Preferiram não comentar a situação, nem detalhar. A gente conseguiu esses outros pontos da história que teria acontecido até para parabenizar a atitude da escola ao ter essa informação do que estaria acontecendo na casa dessa estudante, de procurar ali a ajuda do Conselho Tutelar, da Polícia Militar. E foi justamente durante uma crise de ansiedade ali, essa menina com medo teria contado para a diretora o que estava acontecendo em casa. Ao certo, que tipo de violência essa menina estaria sofrendo não foi repassado, mas foi necessário ali entrar em contato com o Conselho Tutelar, Malta, para que fosse feita essa intervenção. E a gente percebe, pelo que aconteceu aqui na sexta-feira, que essa menina realmente não estava segura em casa, né? Pois é, e aí eu queria ressaltar, você até já trouxe essa explicação, mas no caso desta unidade aí de ensino particular, fizeram o correto, né, diante de um comunicado que aquela família que veio buscar adolescente não tem mais a permissão da justiça para buscá-la, cabe mesmo à escola recolher a adolescente até que a pessoa autorizada judicialmente a buscá-la chegue. Só que esse homem pode ter se surpreendido com essa decisão e, em vez de questioná-la da maneira correta, que é também em juízo, decidiu partir para cima dos funcionários, arrumar uma confusão na frente da escola e aí a gente já está no campo do que os alunos ouviram, né? Temos que ter certeza do que ele falou. Começou a correr o risco, o medo de que ele estivesse armado, que é um medo plausível. A gente tem noticiado aqui algumas confusões que terminam com uma pessoa sacando uma arma de fogo e fazendo valer a sua vontade dessa maneira. Então é importante destacar o papel dessa escola, que quando foi comunicada que aquela adolescente não poderia mais ser entregue ao padrasto, porque naquela família não haveria mais a permissão de guarda para ela, recolheu a menina. Fizeram muito bem. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. A gente vai falar agora de política e de polícia, porque o Ministério Público investiga uma fala do deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Em uma live na internet, esse parlamentar sugeriu que estudantes de 2 universidades federais merecessem ser queimados vivos. Na transmissão pela internet, Bibo Nunes atacou estudantes das universidades federais de Santa Maria e de Pelotas. Apoiador do governo federal, o deputado subiu o tom ao se referir aos alunos que fizeram um ato de protesto contra os cortes de verbas da educação. A fala do dia 9 de outubro citou uma cena do filme Tropa de Elite. Pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. Para o parlamentar, a frase foi tirada de contexto. Ele disse que alertava o perigo do tráfico de drogas para jovens usuários. Para chamar a atenção dos estudantes para que não caiam nesta. E no fim foi dada outra interpretação. Imagine se eu vou querer que queime alguém vivo. Errei nesse caso, a forma de expressar. Em nota, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Boate Kiss repudiou a fala do deputado e disse que não aceita a desculpa de mal-entendido. O coletivo Kiss lembrou que a maioria das 242 vítimas do incêndio estudava na universidade. Como o deputado tem foro privilegiado, o Ministério Público Federal pode encaminhar o caso à Procuradoria-Geral da República se algum crime for identificado. O parlamentar também poderá responder por dano moral coletivo. As universidades federais de Santa Maria e de Pelotas se manifestaram por meio de notas, condenando o discurso que não tolera opiniões divergentes e que agride a comunidade acadêmica. A tarde de ontem deixou o Brasil em alerta com a notícia de que o ex-deputado federal Roberto Jefferson, em prisão domiciliar com granada e tiros de fuzil, policiais federais que foram à casa dele cumpriram uma ordem de recolhimento. João Pedro Neto, como é que está o dia seguinte a esse atentado contra policiais cometido por um ex-deputado que sim estava em casa, mas estava em prisão domiciliar? É com você, amigo. Boa tarde.
Boa tarde, Malta, mais uma vez a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, todo mundo acompanhou aí, estarrecido, né, esses acontecimentos aí no dia de ontem, todo mundo muito surpreso, impressionado com o que estava acontecendo, né? Pra gente contextualizar um pouquinho, né, Malta, tudo aconteceu no município de Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente de honra do PTB, ele reagiu com tiros de fuzil e lançou granadas aí contra agentes da Polícia Federal que, como você falou, Malta, cumpriam aí um mandado de prisão contra eles pedido pelo Supremo Tribunal Federal. As informações preliminares dão conta aí que pelo menos 20 tiros de fuzil foram disparados e pelo menos 2 granadas lançadas aí contra esses policiais que ficaram feridos aí com os estilhaços, mas toda essa informação de fato vai ser apurada aí com mais detalhamento, com mais precisão, justamente pela perícia que vai ser realizada no veículo que ficou bastante danificado aí por esses ataques do ex-deputado Roberto Jefferson, né? A gente lembra que Roberto Jefferson, ele vinha cumprindo prisão domiciliar justamente por participação em atos antidemocráticos, e aí o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou aí o restabelecimento dessa prisão fechada dele, né, em unidade prisional por descumprimento aí das medidas que foram estabelecidas para que ele ficasse na prisão domiciliar. Então, quando os agentes chegaram é que houve aí toda essa reação de Roberto Jefferson, esse ataque aos policiais. Logo na sequência, Malta, o próprio desse ataque, né? Logo na sequência, o próprio Alexandre de Moraes, ele pediu uma nova decisão judicial, lembrando aí que esse ataque poderia configurar em tese, inclusive, um crime de tentativa de homicídio duplo no caso, porque foi contra 2 agentes policiais, e também lembrando o Alexandre de Moraes que a Roberto Jefferson estava em flagrante delito, portanto reforçou aí a necessidade do cumprimento dessa decisão judicial. Roberto Jefferson acabou se entregando depois de mais de 7 horas em que ele descumpriu essa determinação da justiça. Ele foi levado pelos agentes justamente para a Superintendência da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense, mas ele só se entregou, né, Malta? É importante a gente destacar depois aí que houve toda uma mediação, né, uma negociação, tanto com policiais quanto também com aliados. Ele chegou a receber lá na casa dele, durante esse processo de negociação, o padre Kelmon, que a gente sabe foi candidato aí à presidência da República pelo próprio PTB, depois que Roberto Jefferson teve o registro da candidatura dele à presidência da República negado aí pela Justiça Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, que é identificado como aliado aí de Roberto Jefferson, ele criticou as falas de Roberto Jefferson, sobretudo isso no dia de ontem, né, Malta? Ele criticou essas falas de Roberto Jefferson, que inclusive motivaram, estiveram entre os motivos que levaram a essa decisão de Alexandre de Moraes para que ele voltasse para a cadeia, né? Falas essas contra duras, bastante duras, né, contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Mas o presidente Jair Bolsonaro também criticou a condução de todo esse inquérito policial, desse inquérito por parte aí do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer nas redes sociais que determinou a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, até a cidade, até o estado do Rio de Janeiro para acompanhar todo esse episódio, mas a informação que a gente tem é que Anderson Torres não chegou aí até Levi Gasparian. Ele foi até a cidade de Juiz de Fora, que fica relativamente em Minas Gerais, que fica relativamente perto aí de Levi Gasparian, mas não chegou aí até Levi Gasparian, até a casa de Roberto Jefferson. Bolsonaro, durante o dia de ontem, ele fez uma série de manifestações e acabou dizendo também que, negando que fosse amigo, né, aliado aí de Roberto Jefferson, e disse em um determinado momento que não tinha sequer uma foto com Roberto Jefferson, que acabou não se comprovando, pois diversos registros aí fotográficos foram divulgados nas redes sociais mostrando um ao lado do outro. Por fim, após a prisão no dia de ontem, já no início da noite, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o tratamento que deve ser dado aí a quem atira contra policiais
é o de bandido, portanto buscou aí um distanciamento ainda maior de Roberto Jefferson. Hoje, viu, Felipe, o presidente Jair Bolsonaro ele segue aqui no Palácio da Alvorada por enquanto, ele não teve nenhum compromisso oficial aí, nem de campanha agora pela manhã, né, e portanto não fez nenhuma nova manifestação sobre esse caso, mas a gente segue acompanhando tudo por aqui, Felipe. Muito obrigado, João. Complementando o que você trouxe para a gente agora, antes de atacar os policiais federais, Roberto Jefferson narrou o que pretendia fazer num vídeo nas redes sociais e é o que a gente vai ver agora. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta, é luta. Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como homem que sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão e chamou o político de bandido nas suas redes sociais. Vamos ver. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Faço minhas as palavras do presidente. Quem atira contra o policial é bandido. Juristas pediram a prisão de Roberto Jefferson pelos ataques grosseiros à ministra Carmen Lúcia, que foi um dos motivos da revogação da prisão domiciliar, que terminou com essa reação que a gente viu no domingo. Vamos acompanhar. Roberto Jefferson publicou o vídeo em uma rede social da filha, a também ex-deputada Cristiane Brasil. O motivo do ataque foi o voto da ministra pela retirada de fake news eleitorais divulgadas por uma emissora. A Associação dos Magistrados Brasileiros repudiou os atentados à independência judicial da ministra e ressaltou que o Estado Democrático de Direito não admite que magistrados e magistradas sofram ameaças em decorrência do exercício da atividade jurisdicional, sobretudo se proferidas em meio a discursos de ódio. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia apresentou ao ministro Alexandre de Moraes uma notícia-crime, cumulada com pedido de revogação de prisão domiciliar de Roberto Jefferson, e reforçou que a agressão foi violenta e misógina. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, repudiou a agressão e disse que tomará as providências institucionais necessárias para combater a violência e misoginia que atentam contra a dignidade de todas as mulheres e que a inexistente e criminosa liberdade de agressão jamais se confundirá com o direito constitucional de liberdade de expressão. Roberto Jefferson, do PTB, foi condenado em agosto de 2021 por ter feito ataques a outros ministros do STF. Na determinação, ele foi proibido de usar redes sociais. João Pedro Neto, antes da gente se despedir, gostaria de te perguntar, agora falando sobre eleições 2022, o candidato à reeleição Bolsonaro, você tem informações sobre a agenda dele nesse começo de semana? Olha só, Felipe, tem a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro ele participe de um encontro, visite aí um assentamento rural na zona rural aí de Samambaia. Isso deve acontecer agora no início da tarde, viu? Tem essa expectativa, ele deve estar acompanhado possivelmente aí da senadora eleita Damares Alves, enfim, de outras lideranças políticas aqui, de aliados dele. Portanto, há expectativa, já há até uma movimentação aqui no Palácio da Alvorada de saída aí do presidente Jair Bolsonaro. E no
fim do dia, aí por volta das 6 horas da tarde, o presidente deve manter um encontro aí com lideranças industriais aí do setor industrial do país, que também devem apresentar apoio a ele nessa busca aí pela reeleição. Felipe. Muito obrigado, João. Bom trabalho, boa semana para você. Ainda sobre o segundo turno que se aproxima, o candidato à reeleição presidencial Jair Bolsonaro foi entrevistado na sexta-feira passada pelo pool de veículos formado por SBT, Estadão, Rádio Eldorado, CNN Brasil, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. O candidato Lula não compareceu. Jair Bolsonaro chegou para a entrevista acompanhado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e de assessores. Às 9h30 da noite, teve início a sabatina. Você, telespectador, eleitor, irá acompanhar pelos próximos 60 minutos a entrevista que nós faremos com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. A proposta era um debate entre os candidatos Jair Bolsonaro e Lula nesta reta final do segundo turno. Mas alegando incompatibilidade de agenda, o candidato do PT acabou recusando o convite. A entrevista com Jair Bolsonaro foi feita conforme as regras aprovadas pelas assessorias das duas campanhas. Foram 3 blocos, com perguntas do mediador, Carlos Nascimento, e dos jornalistas do pool de veículos. Márcio Gomes, da CNN, Marcelo Godoy, do Estadão, Tatiana Fará e Joyce Bert, do Terra, Clarice Oliveira, da Veja, Diego Amorim, da Rádio Nova Brasil e Marcelo Torres, do SBT. Na entrevista, Jair Bolsonaro explicou como pretende conceder um aumento real ao salário mínimo no ano que vem. Nós temos concedido reajuste ao longo do meu mandato e, como a senhora bem disse, na inflação. Ninguém quer extrapolar o teto, chutar o teto, nada disso. O Paulo Guedes tem me garantido que o recurso virá da questão dos dividendos, onde seriam taxados aqueles que ganhassem mais de 400 mil por mês, que não pagam nada de imposto no momento. Bolsonaro foi questionado se pretende acabar com a reeleição presidencial. Se o parlamento vier em comum acordo, eu basicamente não tenho por que dizer não. E disse que pode recriar ministérios se for reeleito. Possível criação de ministério. Estamos com 23. É bem menor do que 39 que tínhamos um tempo atrás. A possibilidade de criar mais 3 existe? Sim, existe. Não vou negar para você. Um seria o da indústria, comércio e serviços. A pesca é uma coisa fantástica. A questão do possível esporte, existe a possibilidade. Após 1 hora de entrevista, Bolsonaro agradeceu a oportunidade e falou sobre a ausência de Lula. Centenas de milhares de pessoas devem ter assistido o programa. E aqui, pela quantidade de pessoas que te assiste, é muito melhor que qualquer outro compromisso político. Mas quem tem que se explicar sobre isso é o adversário. Para o mediador Carlos Nascimento, a entrevista foi mais uma oportunidade de ajudar na escolha do eleitor, mesmo que sem um dos candidatos. Eu continuo achando que debate é debate. Numa eleição presidencial como essa, os 2 candidatos deveriam estar presentes. Agora a gente vai ver o combate sobre a fake news. A gente vê mais uma das checagens do Comprova, o projeto de combate à desinformação que envolve 43 veículos de comunicação, entre eles o SBT. É falso que a sigla no boné usado por Lula na campanha do segundo turno tenha relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. No boné está escrito CPX, abreviatura de complexo, que significa um conjunto de favelas agrupadas em um território. Lula apareceu com o boné no feriado de 12 de outubro, durante um ato do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Uma montagem de fotos publicada na internet e compartilhada milhares de vezes fez a associação falsa entre a sigla CPX e a palavra cupincha, que nesse contexto quer dizer comparsa. O post sugere que Lula estaria mancomunado com o Comando Vermelho, a facção que controla o tráfico de drogas no Complexo do Alemão. Na verdade, Lula ganhou o boné de presente de líderes comunitários locais e os dizeres não têm relação alguma com o crime. Também não há qualquer registro de encontro de Lula com traficantes na visita ao Complexo do Alemão. É enganoso também que o candidato Jair Bolsonaro tenha acabado com a multa de 40% sobre o fundo de garantia nos casos de demissão sem justa causa. A afirmação é feita em um vídeo publicado em uma rede social, mas ao contrário do que afirma a postagem, a regra que determina o pagamento da multa continua vigente. Quem sugeriu a mudança em 2019 foi o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, formado por economistas, juristas e acadêmicos.
O grupo foi formado por iniciativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando o governo federal discutia possíveis alterações na lei trabalhista. Mas a sugestão não chegou a ser implantada e o plano de governo de Bolsonaro não traz propostas de alteração na atual legislação trabalhista. Pacientes que fazem tratamento com canabidiol e seus familiares protestaram em várias cidades do país contra o Conselho Federal de Medicina. O CFM restringiu o uso da substância que é derivada da planta maconha, alegando falta de estudos que comprovem a eficácia contra outras doenças. Em Brasília, a manifestação reuniu pessoas como a Paula. Ela percebeu melhora no quadro de autismo e epilepsia do filho Daniel, de 14 anos, ao usar o canabidiol. Começamos o tratamento dele com um óleo full espectro, né, da planta toda, com todos os canabinoides terapêuticos, e ele foi melhorando. O pai de Felipe faz tratamento contra o Alzheimer. Com os sintomas da doença controlados, teme um retrocesso sem o uso do medicamento. A gente tem que pensar que existe o paciente, existe a família que é acometida com isso também, porque a gente sofre junto, porque não é fácil ter uma pessoa com Alzheimer dentro de casa, assim como outras patologias. Houve protestos também em outras capitais, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, os participantes entregaram ao Conselho Federal de Medicina um documento com evidências científicas da eficácia do uso do canabidiol no tratamento de mais de 30 patologias. Os diretores do CFM disseram que vão repassar as informações aos outros conselheiros. Este professor e pesquisador da Universidade de Brasília, que também tem um filho tratado com o medicamento, diz que os estudos que o conselho usou para determinar a restrição estão defasados. No ambiente médico está todo mundo atônito, perplexo, sobretudo porque a referência bibliográfica mais recente que eles usam nesse documento é de 2014. Isso não é sério. Muitas mães não sabem que podem ficar mais tempo com o bebê em casa quando ela ou o filho precisam de ficar internados depois do parto. Mas uma nova decisão dos ministros do STF permite que essa situação fique mais favorável para mãe e bebê. É que a maioria dos ministros votou para manter o início da licença maternidade só a partir da alta médica dos dois. Arthur nasceu no fim de julho, mas faz menos de um mês que veio para casa. Prematuro, ele ficou 58 dias internado. A cada dia que ele estava internado, permanecia internado naquele hospital, era menos um dia do convívio dele conosco. Comecei a pensar, poxa, ele vai sair do hospital com 2 meses e eu tenho 4 meses de licença. Pensei até em não retornar ao trabalho. Graciane soube que uma liminar do Supremo garantia a ela o direito de estender o período de afastamento do trabalho e compensar os quase 2 meses que o filho ficou no hospital. Foi um alívio, tanto para mim como para toda a minha família. Em março de 2020, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar para que a licença maternidade começasse a ser contada a partir da alta médica da mãe ou do bebê, a que ocorresse por último. Isso para internações que durassem mais de 15 dias. A decisão foi regulamentada no ano passado e agora julgada pelos ministros no plenário virtual. Para a fundadora da ONG Prematuridade, o julgamento traz mais segurança jurídica para as mães. Para ter o direito assegurado, ela orienta as mulheres a comunicar à empresa quando a criança precisar de internação. As mulheres autônomas, que trabalham como MEI, empregadas domésticas, que atuam diretamente, lidam diretamente com o INSS, elas devem procurar o INSS e justamente fazer esse aviso também, levar a certidão de nascimento do bebê, um laudo médico falando da internação. É um ganho para toda a sociedade. O criminoso chamado de Barão do Tráfico do Centro-Oeste foi preso numa mansão na cidade de Goiânia. Carlos Noronha foi condenado aqui no Distrito Federal, apontado como chefe de uma quadrilha de tráfico. Por alguma razão, ele foi posto em liberdade. Mas meses após ser solto, se envolveu com carregamento de 280 quilos de cocaína em Vianópolis, interior de Goiás. Conosco ao vivo, Vinícius Teles, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. Vinícius, seja bem-vindo ao Distrito Federal. Obrigado pela participação aqui no nosso jornal. Que informações o senhor pode compartilhar com a gente?
Boa tarde, eu que agradeço. Olha, a investigação referente ao Carlos Noronha se iniciou a partir aqui em Goiânia de uma denúncia anônima no sentido de que em Vianópolis havia uma propriedade rural que estava sendo utilizada para armazenamento e redistribuição de drogas. Então, os investigadores começaram a analisar, verificar, perceberam a procedência dessa notícia e rapidamente chegaram aos envolvidos. Dentre eles, e apontado como o coordenador, o mentor intelectual desse grupo, estava o Carlos Noronha. E uma vez que nós percebemos o Carlos Noronha e já tínhamos conhecimento do vasto histórico criminal e do seu potencial no tráfico de drogas, nós intensificamos as ações investigativas e no início de setembro os policiais conseguiram apreender um caminhão com 280 quilos de cocaína que ingressava justamente nessa propriedade rural. A partir de então, os elementos colhidos, os elementos de prova, foram concatenados e nós conseguimos provar que efetivamente o Carlos Noronha, que tinha sido preso numa grande operação da Polícia Civil do Distrito Federal em 2021, era o principal responsável pelo transporte e armazenamento e redistribuição dessa droga, tanto no DF quanto aqui em Goiás, na região metropolitana de Goiânia, e o juízo criminal de Vianópolis decretou sua prisão preventiva. Essa prisão foi cumprida no sábado, dia 22, e agora ele fica à disposição da Justiça e deve responder tanto por esse tráfico interestadual que foi corroborado agora, quanto também por outros processos que ele tem. Ele tem uma vasta ficha criminal, foi preso por tráfico pela primeira vez em 2001 pela Polícia Federal em Brasília e permanece aí nessa vida criminosa. Delegado, o senhor sabe dizer por que entre a prisão de 2021 e os dias de hoje ele acabou sendo solto? O senhor teve conhecimento disso? Olha, a informação que nós apuramos foi que no processo de 2021 ele foi condenado apenas por associação para o tráfico, então recebeu uma pena leve de 3 anos e por essa razão está respondendo em liberdade. O Ministério Público, salvo engano, recorreu dessa decisão, essa questão está sendo analisada em grau de recurso e por essa razão ele estava solto. Mas agora, essa prisão é mais um elemento que comprova que a manutenção dele em liberdade é um grave risco à ordem pública e nós acreditamos que tanto aqui quanto nesse processo de Brasília ele deve ser novamente decretada a sua prisão. Doutor Vinícius, quando a gente menciona que em 2021 ele foi preso, aí tudo bem por um crime que nesse momento a lei entende como até 3 anos de prisão, a gente já pensa que é um absurdo. Agora, quando o senhor menciona que desde 2001, né, que a primeira prisão dele pela Polícia Federal foi 2001 e até hoje esse homem está dando trabalho para vocês, a gente entende que alguma coisa tem que ser rapidamente modificada na legislação e no nosso sistema brasileiro de colocar as pessoas ou atrás das grades ou de puni-las, porque é inadmissível que a gente use a inteligência da Polícia Civil de Goiás, do Distrito Federal, dos policiais federais para continuarem prendendo e repreendendo uma pessoa que já deu claras demonstrações que não tem vontade nem meios de se emendar na vida, tanto é que foi preso aí de novo envolvido com 280 quilos de cocaína. Então, muito obrigado pela insistência de vocês em continuarem cumprindo a lei e tentando colocar atrás das grades quem só provoca mal à sociedade. Parabéns pelo trabalho, boa semana e até a próxima. Obrigado. É importante ressaltar, o primeiro registro dele é de 92, quando ele furtou uma residência em Brasília. Quer dizer, desde 92 então, ele já está aí barbarizando. Ele tem passagens por tráfico, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, no DF, em Minas, Pernambuco e em Goiás. Então, assim, não é só essas ocorrências, não. São muitas ocorrências. Então, nós acreditamos que agora ele fique preso, até pela repercussão do caso. Tomara. Muito obrigado, delegado. Boa semana, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. É porque eu fico me perguntando como é que eles ainda têm força de vontade na polícia civil de Goiás, aqui do Distrito Federal, tantas polícias pelo Brasil, porque o delegado deve ter citado ali pelo menos uma dezena de crimes e certamente mais de uma dezena de ocorrências, mas o homem estava solto. Quem explica? É igual jabuticaba, né, gente? Só tem no Brasil.
Um padre da Polícia Militar no Distrito Federal foi preso... Vou começar de novo para você entender e não achar que você ouviu errado. Um padre da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso em flagrante por importunação sexual de um jovem de 16 anos de idade. Esse religioso teria convidado o adolescente que estava vendendo bombons na rua para ir até a sua casa, onde teria proposto recompensá-lo por favores sexuais. Vitória Mello tem as informações para a gente. Bem-vinda de volta ao Jornal, Vicky. Obrigada, Felipe. Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Pois é, esse padre foi preso após importunar, como você disse, sexualmente, um adolescente de 16 anos que vendia bombons próximo ao prédio dele, lá em Águas Claras. O religioso teria se oferecido para comprar os doces, mas teria dito ao jovem que estava sem dinheiro vivo e convidou o rapaz para ir até o apartamento dele pegar esse pagamento, esse dinheiro. Só que no local ele teria passado as mãos no corpo desse adolescente. O caso está sendo investigado pela 21ª Delegacia de Polícia e está sob sigilo por se tratar de um menor de idade. Só que esse homem, ele é tenente da Polícia Militar e padre também da PMDF. Jefferson dos Santos é investigado, já era investigado, desde o final de 2021. Ele foi afastado de suas funções na capelania justamente por denúncias de crimes sexuais. A corporação apura casos em que o religioso teria assediado filhos de colegas militares que participavam ali da celebração em que esse padre fazia. Em um dos casos, o padre teria convidado o filho de um dos policiais para viajar com ele para Caldas Novas. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que informou em nota que o capelão em questão encontrava-se afastado de suas funções de capelão no âmbito da Polícia Militar e da Igreja, aguardando decisão de processo que tramitava no âmbito da Igreja Católica. A Polícia Militar informou ainda que não compactua com fatos que sejam contrários à legislação e regulamentos em vigor. Então, mais uma vez, esse padre, na verdade, desta vez, sexta-feira, ele foi preso em flagrante por importunação sexual, inclusive teria trocado mensagens aí com esse jovem, de 16 anos que vendia bombom na rua. Felipe. Obrigado, Vicky. Eu lamento muitíssimo por esse adolescente que passou por essa situação. Agora, que bom que ele teve o sangue frio e a esperteza de logo buscar a polícia, e foi porque ele pediu ajuda que foi possível criar uma armadilha para que esse padre fosse preso em flagrante, que é o que tinha que acontecer mesmo. Gente, no último sábado, uma gestante perdeu o bebê e também morreu durante o parto no Hospital Regional de Samambaia. Os familiares estão indignados e estão avaliando se houve negligência no atendimento médico. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Mariana Cardoso, de 37 anos, ela deu entrada no hospital de Samambaia na última sexta-feira à noite. Ela estava com 41 semanas de gestação. Por volta ali de meia-noite, 1h da manhã, ela começou a ter sangramento. Ela passou a madrugada inteira assim e só no sábado pela manhã é que os médicos fizeram a cesárea. Quando eles fizeram o parto, a criança já nasceu morta. Logo depois, ela teve uma hemorragia, foi levada para a UTI e acabou também não resistindo e faleceu no hospital. Eu estou aqui com o marido da Mariana, Hudson, porque a família inteira denuncia negligência, Ela não tinha problemas de saúde, a criança também estava bem. Teve o parto normal induzido, ela não conseguiu ter a criança de forma normal e só depois de ter tido sangramento é que os médicos foram fazer a cesárea. Não foi isso, Hudson? Foi uma madrugada inteira aí, ela sangrando, ela inclusive vomitou e o parto só foi feito no sábado pela manhã. Como é que foi? Vocês foram para o hospital ali esperando ter a criança, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A gente chegou lá sexta-feira, 9 da manhã, porque foi o horário que ela foi internada. Ficou lá durante o dia, eles tentando induzir o parto normal. Quando chegou a madrugada, ela veio todo esse sofrimento dela, Estourou a bolsa à meia-noite, teve sangramento, ela sangrou pela urina, ela vomitou sangue. E quando chamava um médico para ajudar ela, ele dizia que aquilo era normal. Então, assim, é complicado, hein? É difícil. Você ficou sabendo que a bebê tinha morrido no sábado pela manhã. Eles tentaram induzir o parto, não conseguiram. Induzir o parto,
Aí fizeram a indução a madrugada toda. Ela me ligou de madrugada, chorando, sentindo dor. Ela alegava, na ligação de vídeo que ela me fez, ela olhou para mim e falou: "Se eu vou morrer", porque ela já estava muito mal. Então, assim, eu perguntei se eu poderia ir para o hospital. No momento, eu não podia, né, porque eles não deixariam entrar, porque ela não tinha alcançado a dilatação necessária para um acompanhante ficar com ela. Então, assim, eu fiquei em casa até 6 da manhã. Quando eu acordei 6 da manhã, mandei mensagem para ela não me respondeu. Às 6h20, quando eu já estava saindo de casa, ela me liga, dizendo que tinha chegado a 9 centímetros de dilatação e para eu ir para lá que ela ia ter a bebê. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei ela na maca sentindo muita dor. Ela nem conseguia falar, os médicos tentando medir a pressão dela para saber se ia ou não fazer cesárea, e tentando isso, ficamos lá alguns minutos, até que eles foram tentar escutar o coração do bebê. Tentaram por 2 vezes, não conseguiram, aí correram com ela para a sala de cirurgia para tirar a bebê, para ver se conseguia salvar. E aí a bebê? Não, a bebê já nasceu morta. Eles tentaram ressuscitar ela por um tempo, e nisso eles viram que o útero dela tinha se rompido e que ela teve uma hemorragia muito grave, e me tiraram da sala e ficaram com ela lá, tentando consertar o que eles fizeram, né? Ela foi depois para a UTI, não resistiu? E ela foi para a UTI, eles ficaram com ela na sala de cirurgia por mais de 4 horas. Depois eles foram, assim, eles conseguiram estabilizar ela parcialmente, levaram ela para a UTI para continuar o tratamento, para ver se conseguia recuperar ela. Como foi que você recebeu essa notícia? Você nem imaginava que ela não ia resistir? Não imaginava. Até então, até o momento que eu fiquei no hospital, ela não estava bem. O médico disse que ela tinha havido melhoria, só que assim, o estado dela era muito grave. Era só isso que eles falavam: o estado dela é grave, a gente está fazendo tudo que a gente pode, e aí foi isso. Sua primeira filha? Isso, minha primeira filha. Como é que você está se sentindo diante disso? Perdeu a filha, a esposa? Não tem como explicar. Isso é difícil, não inexplicável o sentimento que a gente está sentindo agora no momento. Aqui ao lado, Malta, eu estou com a filha. A família inteira muito abalada ainda, né? Muito chocada com o que aconteceu, porque a bebê estava bem, a sua mãe estava bem. Você também acha que demorou muito a fazer o parto, a perceber ali que alguma coisa não estava certa? Sim, eu acho que se tivesse feito a cesárea, né, quando ela chegou lá sexta-feira para internar, não teria acontecido isso. Eles induziram ela, botaram o remédio nela, abriram ela, uma coisa assim, chega a ser crueldade. Ninguém merece ir de uma forma tão grave, tão violenta desse jeito. Foi negligência médica, a gente está todo mundo muito abalado ainda sem acreditar, a ficha ainda está caindo. É muito difícil perder uma mãe. É muito difícil, não sei como é que vai ser daqui pra frente, porque é muito difícil. A gente estava muito feliz com a gestação. Ela falou pra mim sexta-feira, no dia que internou, que tava tudo bem, que tava tranquila. Eu falei: "Mãe, você quer que eu vá pra aí?" Ela: "Não, o Hudson tá aqui. O Hudson tá aqui." Eu falei: "Não, tudo bem então." Ela confiava muito nele, foi a melhor pessoa que ela encontrou, assim, porque os outros relacionamentos ela nunca tinha encontrado uma pessoa assim. Foi a primeira pessoa que ela encontrou que realmente ajudou ela, que realmente a gente queria o bebezinho, tava tudo pronto. Eu ia levar essas roupinhas aqui pra ela. Não tive a oportunidade de levar pra ela, pra entregar pra ela. Quando eles chamaram a gente no quadro de UTI, deu a impressão de que eles estavam pedindo pra gente só entrar lá e se despedir, porque do jeito que eu vi ela naquela situação, ela tava toda entubada, tava toda com bolsa de oxigênio, tava de sangue, a cama tava com vestígios de sangue ainda, nem o trabalho de limpar ali a cama eles tiveram, sabe, nem o trabalho de limpar ali o sangue que tinha saído eles tiveram, nem isso.
Isso é uma forma cruel de se acontecer as coisas. A gente foi pro hospital, a gente esperava ser um dia feliz, nascer uma criança, é uma coisa, um motivo de felicidade para todo mundo. E aí a gente chega e vira um filme de terror, uma cena de terror, porque a gente perde, não perdi só mãe, eu perdi uma mãe também. É muito, muito difícil, eu não tenho como explicar pra vocês agora. O sentimento que eu tô sentindo vai ficar um buraco na minha vida, o resto da minha vida. Eu nunca imaginei que isso aconteceu, eu nunca vi ela naquela situação. Tá sendo muito difícil pra mim. E é você tem um irmão também de 10 anos de idade, né? Então ela deixou você uma filha de 18 anos e um filho de 10 anos de idade, além de marido e toda uma família que estava aí feliz com o nascimento de uma vida e agora, infelizmente, enterrando 2 pessoas. É muito difícil pra gente, eu não sei. O meu irmão só tem 10 anos, eu tô tentando assimilar ainda, tô tentando ver uma forma menos agressiva de contar pra ele as coisas, de explicar pra ele as coisas do que tá acontecendo. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, eu gostava muito dele, ele era muito, muito apegado com ela, tanto que ele era muito apegado com a minha mãe, assim, até demais, assim, muito apegado com ela. Eu tô tentando preparar ele pro que vai acontecer hoje, que não viu ela. Eu vi ela na UTI, eu fui fazer reconhecimento do corpo e tudo, mas ele não viu ela. A última vez que ele viu ela tava em casa sorrindo e agora vai ver ela dentro de um caixão. Ele não sabe ainda. Não, eu já tentei contar pra ele de uma forma menos agressiva, assim, não, que foi pro céu, aquela coisa que a gente tenta falar e tentando ser forte, né, porque é o que a gente tá tentando ser forte, não tento muito não chorar na frente dele, porque ele vai precisar da gente, né, porque ele só tem 10 anos, não entende muito o que tá acontecendo, não entende a negligência que foi horrível. Entendeu? Eu vou tentar falar pra ele, explicar pra ele, preparar ele pro momento do enterro, porque a última vez que ele viu ela tava feliz, tava sorrindo, e eu até fico aliviada da última vez que ele viu ela tava bem, que ele vai lembrar dela bem, que ele vai lembrar dela sorrindo, com uma mãe que ele se gostava muito, que ele amava muito, que tava esperando, né? A gente tava esperando um bebezinho nascer, né? Não, era uma gravidez muito desejada, muito, 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 todo mundo queria, todo mundo estava muito feliz, a gente fez chá de fralda, fez fotos, fez tudo. A gente ia, comprava, escolhia as roupinhas. Essa aqui era uma roupinha que a bebê usaria. Já estava tudo pronto, enxoval pronto, só esperando a chegada. Qual era o nome da bebê? Seria o nome da bebê? Luísa Vitória. Malta. Agora a gente, né, continua acompanhando para saber aí o resultado da perícia, o que de fato aconteceu com a Mariana, o que levou ela à morte. Eu volto com você. A informação que eu tive agora há pouco da nossa produção é que o Hospital de Samambaia respondeu que fez tudo o que pôde. Eu queria deixar aqui muito claro, primeiro mandar um abraço fraterno para essa família, dizer que a gente está na torcida e em oração para que eles vençam esse momento trágico da vida e que Deus possa amparar o pai desse bebê, as filhas e o filho dessa moça, que eles tenham o apoio das pessoas que eles amam para poder passar por isso que agora é um fato irreversível e que eu chamei de tragédia. O que a gente espera é que da parte da rede pública de saúde, especificamente do Hospital de Samambaia, que esse caso seja realmente tratado como uma tragédia. Uma mãe que chega pronta para ter o seu neném e não volta para casa nem mãe, nem bebê, isso é o fim, é a dilaceração de uma família. Isso é uma tragédia. E quando a gente considera as coisas com a gravidade que elas têm, só a partir desse momento que se revisa protocolo, que se revisa atendimento, que se pensa em maneiras de trabalhar e prevenir para que outra família não passe pela mesma situação. É preciso que o pessoal e a equipe do hospital se debrucem sobre esse caso, façam uma reunião, avaliem minuto a minuto, desde a chegada dessa moça ao hospital até o momento em que as mortes ocorreram, para poder rever, ver e rever, entender outra vez se havia como evitar. Porque isso é uma tragédia, precisa ser considerada como tal, para que outras possíveis e eventuais tragédias sejam evitadas. No Brasil, a estimativa de mais de 66 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados nesse ano
As mulheres que enfrentam a doença e que precisam retirar a mama têm direito de fazer a reconstrução pelo SUS, mas muitas não conseguem. Lembrando que a gente está no mês do Outubro Rosa, que é o mês mundial da conscientização sobre essa doença. Madalena tem uma loja de lingerie e sempre quis ajudar mulheres que enfrentam o câncer de mama. Depois do procedimento que foi feito e realizado, elas não têm um sutiã bom, que dê um abraço naquela ferida que está ali. Em uma parceria com a Sociedade de Mastologia de São Paulo, os sutiãs da Madá passaram a ser doados a pacientes do SUS. Uma forma de resgatar a autoestima de mulheres como a Dona Maria. Ela veio do Piauí quando recebeu o diagnóstico da doença. Vai fazer 7 meses que eu estou aqui e já vai fazer minha cirurgia. Segundo os especialistas, 70% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama precisam fazer a cirurgia de reconstrução. O principal motivo seria o diagnóstico tardio. Muitas mulheres descobrem o tumor já em estágio avançado. No ano passado, apenas 17% das brasileiras entre 50 e 69 anos fizeram o exame de mamografia. Você acha que recebeu mama hoje e você vê, pela lei, ela tem 60 dias para receber o primeiro tratamento. E aí, assim, ou não tem o mastologista, ou não tem a vaga no centro cirúrgico, ou não tem o leito para internar, ou não tem a prótese. Quem passa pela retirada da mama tem, por lei, direito à cirurgia de reconstrução pelo SUS. Mas o número de procedimentos está bem abaixo do esperado. De janeiro a agosto deste ano, apenas 14% das pacientes operadas pelo SUS tiveram a mama reconstruída. A reconstrução de mama tem um grande impacto na vida da mulher, né? Mesmo o pessoal da autoimagem, da sua sexualidade, você não reconstruir, ela fica marcada para sempre com o estigma, tive câncer de mama. Essa eu conheço. Chama Nazaré. Eu tenho certeza que está nos acompanhando agora. É uma telespectadora fiel, está sempre com a gente. E agora esse aí é o cenário do É Sábado. No último sábado mandou uma foto assistindo ao nosso programa. E Nasa, muito obrigado, tá, pela companhia de sempre. Mais que telespectadora, ela é nossa embaixadora, porque divulga a gente, conta para as pessoas que tem um jornal muito legal na hora do almoço e depois um programa muito bom de assistir sábado também. Obrigado, tá, Nasa? Olha você aparecendo na televisão. É a equipe do SBT te agradecendo pela companhia de sempre. Se você tirar uma foto como a Nazaré fez, fazer uma selfie da TV e eu estou aparecendo ali na tela, você manda para o Instagram que está aqui na tela, @FelipeMaltaTV, que sempre que tiver um tempinho no nosso jornal, a gente aproveita para te agradecer. Afinal de contas, esse trabalho que a gente faz de cá só tem sentido se você estiver do lado daí. Jornalismo responsável que não perde o otimismo é para você que nos acompanha todos os dias. Então, @FelipeMaltaTV. Esse é o Instagram. Lá eu compartilho nossos bastidores da TV, mas também algumas vezes minha vida pessoal, converso com você que está em casa, então é muito legal. E aqui também está o @SBT Brasília, que você segue e acompanha tudo que passa na TV mais feliz do Brasil, do Distrito Federal. Gente, agora 12h59, a gente faz uma rápida pausa para o horário eleitoral obrigatório com as campanhas de Bolsonaro e Lula para o segundo turno das eleições. Em 10 minutinhos estaremos de volta. Fim deste ano, os brasileiros poderão pedir a cidadania portuguesa pela internet. Fernanda aguarda a finalização do pedido de cidadania portuguesa da mãe, que já dura 9 meses. Assim que tudo estiver concluído, pretende pedir o dela também. É muito mais fácil e prático você fazer tudo online, né? Então o processo da minha mãe, que já foi iniciado no processo antigo, vai continuar no processo antigo, de ter que ir lá pessoalmente, tudo, mas o meu processo já vai ser muito mais simples nesse sentido. E dessa vez o processo pode ser mais rápido, já que até o fim do ano, um novo sistema para encaminhamento de documentação digital estará disponível na internet. Mas é importante deixar claro que esse processo só poderá ser feito por advogados e solicitadores oficialmente reconhecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Consulado e Governo Português. O tempo de espera para os pedidos de cidadania, que leva em média 1 ano, deverá ser reduzido para menos de 5 meses. Como advogado inscrito em Portugal, a gente receberá os documentos de forma física ou virtualmente mesmo. Nós iremos analisar a documentação e certificar de que aquele documento é um documento válido. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de brasileiros que se mudaram para Portugal só este ano já passa de 250 mil. Outra vantagem do novo processo é a redução dos custos, que hoje estão em torno de R$ 5 mil.
Na verdade, eu acho que já demorou, né? Nós estamos com tudo informatizado praticamente, então veio para agilizar sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente fica juntos diretão até o final, viu? Mas antes de ir pro break, bora ver a previsão do tempo. Abre a janela, deixa eu ver. O dia segue ensolarado, temperatura agora de 29 graus e umidade relativa do ar em 34%. Beba água e fique aí na sua sala porque a gente volta já. Já estamos de volta e a primeira coisa que a gente vai fazer nesse bloco é agradecer a você que está em casa pela audiência. A gente sempre faz isso colocando no ar as fotos que vocês nos enviam para mostrar que vocês estão ligados no nosso jornal. E hoje quem aparece é a linda Ana Clara Rocha Dourado, é isso? Ana Clara Rocha Dourado que mandou essa foto agorinha, olha. Era no finalzinho do bloco anterior, antes do horário político, ela correu, pegou o celular e quis mostrar que estava ligada aqui no SBT. E disse: "Oi, malta, eu sou a Ana Clara, sou do Gama, eu e a minha família amamos você. Muito obrigado, Ana Clara, pela audiência, dá um abraço em todo mundo aí da sua casa, tá? A gente ficou muito feliz de receber sua foto. Se você quiser aparecer aqui na tela do SBT, assim como a Ana Clara está, agora mande a sua foto, a sua selfie, com o jornal aparecendo atrás, de preferência comigo dando um tchauzinho, ou então bravo, ou fazendo careta, eu não importo. Você manda para @FelipeMaltaTV, bota aqui, pessoal, que senão o povo pede. É @FelipeMaltaTV, o Instagram. Aqui, ó, apareceu. Você tira essa foto, manda pra gente e sempre que dá a gente coloca a foto sua e da sua família aqui no ar, tá? @FelipeMaltaTV. Muito bem. Estão abertas as inscrições para quem quer acolher crianças e adolescentes afastados temporariamente da família biológica por causa de uma decisão judicial. A gente vai ver agora como participar desse projeto cheio de afeto. Acolher não é adotar, mas para a Isabela, a sensação de dar amor, cuidar e proteger até que a vida de pequenos indefesos se estabilize é um ato de entrega. Ser o porto seguro dessa criança enquanto ela está com a gente, né? Proporcionar amor, carinho, acolher para que ela sinta que ela não tem nenhuma necessidade que não vai ser suprida, que ela pode contar com a gente. Isabela conheceu o projeto Família Acolhedora por meio de uma amiga. Passou pelo processo de habilitação e de 2020 para cá já acolheu em casa 3 bebês com poucos meses de vida. Para isso, ela conta com uma rede de apoio, que inclui, inclusive, os filhos. Durante todo o processo de capacitação, né, a gente já foi capacitando os nossos filhos também, explicando que a gente ia fazer parte do projeto, mostrando como que seria e por que, né, dessa criança estar na nossa casa durante um certo período, né? Então a gente foi explicando durante a capacitação. E toda vez que chega uma criança também na nossa casa, a gente explica que ela vai ficar durante um tempo, que ela está precisando do nosso apoio durante aquele período e que em algum momento ela vai para a família definitiva dela. Mas quem pode fazer parte do projeto Família Acolhedora? Pessoas com mais de 18 anos que morem no Distrito Federal há pelo menos 2, sem antecedentes criminais e com condições de cuidar de crianças ou adolescentes em casa. Além disso, o interessado não pode ter cadastro no Sistema Nacional de Adoção. O acolhimento e a adoção, eles são projetos diferentes. Então, uma pessoa que tem o desejo de constituir uma família e adotar, ela não vai conseguir ser parceira nossa, não vai conseguir contribuir para a despedida daquela criança, porque o desejo é que aquela criança fique. Você também pode acolher em casa uma criança ou adolescente. O projeto Família Acolhedora está com inscrições abertas. Todos os interessados passam por um curso de capacitação. É neste momento que são avaliadas as habilidades, as motivações e também o desejo de fazer a diferença na vida de quem precisa. As pessoas se inscrevem, elas podem entrar nas redes sociais do Aconchego, podem mandar um e-mail para inscricãofa.aconchego@gmail.com. Aí elas vão fazer uma entrevista com uma dupla psicossocial. Depois elas vão fazer um curso de 6 semanas para tratar de todos esses aspectos do acolhimento e depois uma última entrevista domiciliar. Fazer da própria casa um abrigo, um ato que aquece o coração. As crianças que chegam na medida protetiva são as crianças que vivenciaram as situações mais graves, porque ela é a medida mais excepcional do ECA. Separar uma criança da família só é possível se ocorreu algo que não pode ser trabalhado de outras maneiras, senão pelo afastamento. E aí a gente vai fazer o estudo psicossocial dessa família,
né, compreender o que aconteceu e a nossa equipe faz uma sugestão para o juiz, que é quem vai decidir se é possível investir nesses vínculos ou se essa criança deve ser cadastrada para adoção. É extremamente gratificante, é uma alegria muito grande saber que a gente está fazendo parte da vida daquela criança, contribuindo com o desenvolvimento, né, nessa fase da primeira infância, que a gente sabe que é super importante para o desenvolvimento dela, e saber que a gente, em algum momento, a gente deixou alguma sementinha de amor, de carinho, de cuidado ali na vida de cada criança. Se você quiser fazer parte do projeto Família Acolhedora, basta entrar em contato com o grupo Aconchego pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. Inscrição fa.aconchego@gmail.com, ou então pelas redes sociais do grupo. Eu estava desviando aqui porque eu não estava conseguindo ler exatamente, mas está aí na tela para você. Acumulada a 7 sorteios, a Mega Sena pode pagar mais de 115 milhões de reais no próximo sorteio. Maicon Leão fala com a gente agora, ao vivo, direto de uma casa lotérica, e eu já começo com a clássica. Você não ia vir trabalhar com... Aliás, viria, né, Maicon? Se você ganhasse na loteria, você ia ficar disfarçando, continuaria trabalhando normalmente. Aí daqui uns 2 meses você ia dizer, ô Malta, obrigado pelo convite, por ter me trazido de Goiânia aqui para Brasília, mas é que eu tô precisando tirar um ano sabático. Ia picar a mula daqui, né não? Malta, a gente ia continuar me vendo na tela, só porque de um outro jeito. Eu ia começar a fazer matérias viajando, mostrando o mundo. Com certeza eu ia aproveitar muito, mas continuaria por aqui. Agora, só para quem tá em casa ter uma noção, aquela clássica continha do que você faria com 115 milhões de reais. Dá para comprar mais de 1.300 carros, ou se você for daqueles que gosta de investir, mas quer ter um imóvel, dá para comprar mais de 350 apartamentos, daqueles de classe média, e depois ir lá recebendo aluguel. Ou se não, Malta, faz o seguinte, você torra 15 milhões por aí e decide guardar só 100 milhões. Não precisa nem investir naquelas ações que corre risco, por exemplo, fazer avaliação, ficar se preocupando. Só deixar paradinho lá na poupança, já vai render por mês um salário aí de mais ou menos 650 mil reais. Será que dá para viver com uma renda dessa? Isso depois de torrar, assim, aleatoriamente 15 milhões de reais. E aí, pra gente encerrar, Malta, rapidinho, lembrando, o concurso vai ser na próxima quarta. Eu quero fazer uma fezinha aqui para todo mundo sair ganhando. Eu vou escolher o número 08. Pede 3 números aí no estúdio. Dentinho, qual? 07. Dentinho 07. Pode falar, Malta. Eu vou querer o número 15. Vou sugerir também o... 15. 32. E a Dani do Esporte está aqui atrás das câmeras pedindo 51. 51, Chimbinha, mais um pra gente fechar? Chimbinha. E o 43, vou registrar aqui, Malta, 4,50 essa aposta simples que pode render pra gente 115 milhões. E aí, será que tem programação se a gente ganhar? Tem, você paga esse valor aí, esses 4,50, ninguém vai dividir com você, é você que vai pagar, e se por acaso a gente ganhar, quem é que vai ganhar? Eu, você... O Dentinho, o Chimbinha, a Dani e a grávida que tá aqui no ponto. E acabou de falar, eu, pelo amor de Deus, editora-chefe. Ó, agora entrou, hein? Já acabou, é isso. Obrigado, Maicon, pelas informações, valeu, obrigado, tá? A gente vai encerrar agora, gente, ele chama o Chimbinha, que é o auxiliar da reportagem. Antigamente, quando ele foi contratado, ele tinha o topete aqui todo descolorido de água oxigenada, nem tem mais, mas ficou pra sempre o apelido Chimbinha. Tchau, gente. Agora é hora do esporte. Até amanhã. Tchau, tchau.